Olá! Na aula anterior, nós percebemos que o culto ele pode ser um tempo de evangelização, pois evangelizar nada mais é do que falar da palavra de Deus e de sua divina vontade para a humanidade. Isto inclui falar de Jesus Cristo como Salvador, a salvação que ele alcançou para nós na cruz. Hoje nós veremos os atos do culto, como eles exigem preparo espiritual e organizacional, pois o objetivo é agradar a Deus, louvando e engrandecendo seu nome. Tudo que se apresenta num culto é para o louvor a Deus, tanto o seu coração, algo invisível, como a sua ação, algo visível a todos. Há muita disputa entre o culto super elaborado e o culto simplório. Qual será que está certo? Na verdade, o certo é um culto que advém de um coração voltado a Deus, seja de uma forma engrandecido através dos nossos atos. Estruturas não serão nada se não existir um coração submetido a Deus. E coisas feitas de qualquer jeito não representam a grandeza desse nosso Deus. Então, atenção para o preparo e organização de um culto, pois são muito importantes. Vejamos primeiro Crônicas 15:1. Depois de Davi ter construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Em 1 Crônicas, capítulos 15 e 16, vemos a história do cuidado de Davi para cultuar a Deus. Sabemos que a Arca da Aliança era o símbolo material de que Deus estava com seu povo, Israel. Ela era levada adiante do povo como sinal de que Deus os guiava e os protegia. Certa vez, quando os filisteus roubaram a arca do Senhor, eles tiveram tantos problemas de saúde e de derrotas que eles resolveram devolvê-la rapidinho, porque sentiram o peso da mão de Deus. Isso está registrado em 1 Samuel 6. Depois da morte de Moisés até o reinado de Saul, o tabernáculo de Deus permaneceu meio descuidado e os utensílios ficaram espalhados por todo o país. Cada governante tratava de colocar a arca numa cidade importante para seu governo, almejando crescimento político, material, pois achavam que apenas aqueles utensílios já representavam as benesses de Deus. Depois que Davi se tornou rei, decidiu construir uma nova tenda para a Arca da Aliança e a levou para Jerusalém, pois Jerusalém foi a cidade designada por Deus para isso desde lá no início. Era um momento muito importante, por isso o rei preparou algo bem especial. Nosso texto base diz que foi uma grande festa. Houve muitos cantores, instrumentistas e várias participações. Afinal, todos queriam participar dessa grande festa espiritual. Vamos ver primeiro, então, como foi o preparo espiritual para esta celebração. Leiamos primeiro Crônicas 15, de 12 a 14. Lhes disse: vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e levar a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor nosso Deus causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder.
Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. A primeira coisa que eu quero chamar nossa atenção para esse texto é que uma consagração a Deus gera serviço a Deus. É impossível você dizer que tem uma vida consagrada a Deus e não faz nada para esse Deus. A Bíblia mostra que os levitas se consagraram e levaram a arca. Fala também sobre uma primeira vez que eles não obedeceram a Deus. Às vezes, preguiça e desleixo ou falta de atenção para os mandamentos do Senhor podem gerar muitos sofrimentos. Veja que eles tiveram destruição no meio deles porque não designaram as pessoas certas para levar a arca do Senhor da maneira certa. E também que sacerdotes e levitas se consagraram para trabalhar para Deus. É necessário consagração de vida para que a gente possa ser usado por esse Deus. É essencial que antes de cultuar a Deus, conversemos com Ele a respeito de nossa situação para com a fé, confessando nossos pecados, pedindo perdão e nos dispondo nas suas mãos. Mesmo quando queremos fazer uma coisa boa e para Deus, pode dar tudo errado se não consultarmos primeiro ao Deus da obra. Vemos que nessa história todos foram convocados para se santificarem, e esta é a primeira preocupação para realizarmos um culto agradável a Deus. Se quisermos um culto que edifique os irmãos, não atrapalhe nossa adoração, precisamos cuidar desse aspecto interior e invisível das programações. Quando temos uma apresentação mal ensaiada, há uma insatisfação geral e instantânea, que muitas vezes até fecha nosso coração para a mensagem a seguir. Isso pode ser por falta de aptidão ou despreparo mesmo. Precisamos estar atentos para os dons que Deus nos dá e não decidirmos fazer algo só porque achamos bonito. Ainda pode ser também falta de dedicação ou problemas espirituais, como pecados não confessados. Se nosso objetivo é adorar a Deus, então precisamos buscar a santificação, sem a qual ninguém agrada a Deus. No entanto, a falta de santidade e consagração são problemas, às vezes invisíveis aos olhos humanos, principalmente se a aptidão de quem faz for algo assim muito excelente, for um profissional. A falta de aptidão aparece rápido, mas às vezes só uma orientação já pode resolver o problema. Mas a falta de santificação para quem é profissional é bem mais perigoso, pois esconde como está o seu coração diante de Deus. Então esse é um cuidado que a Bíblia mostra que precisamos ter para fazer qualquer coisa em nome de Deus. Vamos ler primeiro Crônicas 15:15. Os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Veja que a obediência pertence a quem se consagra a Deus. Eles fizeram conforme as ordenanças de Moisés, que tinha sido orientado por Deus. Os rebeldes não conseguem obedecer, só conseguem fazer o que querem, do jeito que querem. É necessário obedecermos a Deus e aos líderes que Deus coloca para nos orientar. Esta prática tornará o grupo saudável e fará com que o ministério seja frutífero. Vamos ler 1 Crônicas 15:25. Assim,
Com grande festa foram Davi, as autoridades de Israel e os líderes de batalhões de 1000 buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed. Depois que todos estavam em seus devidos lugares, executando as tarefas que lhes foram designadas, foi possível celebrar a Deus com grande alegria e muita festa. E também leremos 1 Crônicas 15, 26, que continua: como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. Deus ajuda e poupa quem está fazendo sua vontade. Quando fazemos as coisas para Deus, não há motivos para orgulho, porque reconhecemos sua poderosa mão sobre tudo e todos, inclusive nós e nossas habilidades. Os homens fizeram seu trabalho na dependência do Senhor. Eram pessoas bem preparadas, mas não permitiram que isso subisse a cabeça. Tiveram o apoio do rei e reconheceram que Deus atuou diretamente no serviço deles, abençoando o trabalho do grupo. É importante que quando você faz algo bem feito, que você reconheça a glória a Deus por ter esta habilidade, que foi Ele que lhe deu. Mas existe também um preparo organizacional, que vemos nestes 2 capítulos. Havia uma estrutura bem elaborada para cada qual, usando suas habilidades dadas por Deus, desenvolvendo bem sua parte. Vamos ler 1 Crônicas 16, 4. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças a Deus e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Cada um sabia o seu lugar e o que exatamente deveria fazer com antecedência. Aqui são as primeiras menções a termos uma escala de trabalho, para que no voluntariado ninguém seja sobrecarregado ou pego de surpresa. Vamos ler 1 Crônicas 16, 8 e 9. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito, cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Aqui nós pegamos um pedacinho do cântico de Asaf, porque é uma adoração a Deus que nos ensina que é necessário reconhecer os atos de Deus a nosso favor e contá-los ao mundo, se queremos demonstrar que o adoramos. Nós devemos também crer que Ele merece o crédito de tudo que temos conseguido, de bênçãos, benesses nessa vida e todos os livramentos que muitas vezes nós nem percebemos, mas que Deus está por trás de tudo isso. Saiba que Deus é quem controla este mundo e Ele controla a sua vida como servo dele. Então você não vai fazer algo por sua própria capacidade se Deus não lhe der. Você também não vai ser liberto ou livre de qualquer dificuldade se Deus não atuar em sua vida. Isso para todos os servos do Senhor Altíssimo. Só para reforçar, vamos ler ainda 1 Crônicas 15, 22. Kenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era a sua responsabilidade, pois ele era capaz nisso. Davi não encarregou ninguém incapaz para uma atividade. Porém, a Bíblia mostra que todos que se dispõem nas mãos de Deus podem se capacitar. Todos devem receber orientações específicas ou submeter-se a treinamentos para desenvolver uma atividade específica para a qual se candidata. Primeiro, porque você ama a Deus a quem quer servir. E segundo, porque você gosta daquela atividade.
Então procure se aprimorar para que o nome de Deus seja honrado através do que você faz. Quanto melhor for o preparo, melhor será o resultado. Quanto à comunicação clara e agradável a todos os ouvintes, e quanto à glorificação do Senhor numa celebração. Leremos primeiro Crônicas 16, 37. Então, Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor, para lhe ministrarem regularmente, de acordo com as prescrições para cada dia. Notem que não havia ciumeira e ninguém considerava uma coisa mais importante que a outra. Cada um fazia seu trabalho no momento adequado e assim colaborava para que a celebração a Deus acontecesse. Esta é a verdadeira alegria e satisfação em trabalhar para Deus. A conclusão dos capítulos 15 e 16 de 1 Crônicas foi o alcance do objetivo do rei em celebrar ao Senhor. Todo o povo participou do culto ao Senhor, pela volta da arca a Jerusalém. A junção do preparo espiritual e organizacional é o melhor caminho para que se atinjam os objetivos do culto para louvar e engrandecer o nome do Senhor, de modo que o agrade, porque se você faz algo sem colocar o coração ali, você pode não estar agradando ao seu Senhor. Notamos que todos que participaram deveriam ter um alvo comum. E qual era? A glória do Senhor. Este deve ser o nosso propósito. A comunicação da mensagem tem que ser clara, sim, tem que ser bem feita, mas às vezes é até necessário buscar capacitação para o aperfeiçoamento, mas essa capacitação nunca será suficiente se o seu coração não estiver de bem com Deus, a quem você diz que é seu Senhor. Evitam-se erros à medida que se diminui o improviso, e este é eliminado com ensaios sérios. É importante, sim, você se preparar, você ensaiar, mas isto não substitui o que é o principal, a sua santificação. O ambiente se torna agradável a todos quando estão unidos para adorar unicamente a Deus. Gente preparada pode até começar a preparar outros para a obra de Deus. Exemplo clássico foi Moisés com Josué, que deu uma grande continuidade na obediência a Deus de Israel. E por fim, não deixe de orar, tanto sozinho quanto junto com o grupo que celebra com você. Conversar sobre a programação ajuda para que todos saibam o que devem fazer e como, antes que o culto comece. Para concluir, vamos ler 1 Crônicas 16, 43. Então, todo o povo partiu, cada um para sua casa. Davi voltou para casa para abençoar sua família. Um culto a Deus com os preparos adequados deve nos abençoar a ponto de desejarmos abençoar os outros. Foi assim com o povo de Israel, foi assim com Davi. Saíram dali desejosos de testemunhar o que tinham visto Deus fazer através daquele culto maravilhoso. Cultue a Deus para alcançar este resultado em sua vida e assim será grandemente abençoado você, sua família e sua vizinhança. Amém?